Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à solenidade de posse do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Tomam posse para o biênio 2025-2026 o conselheiro Durval Ângelo Andrade, presidente eleito, o conselheiro Agostinho Célio Andrade Patrus, vice-presidente eleito, e o conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz, corregedor eleito. Compõem a mesa de honra os excelentíssimos senhores: o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Diniz; o governador do Estado, Romeu Zema; o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo; o ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Agostinho Patrus; o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior; o deputado federal Miguel Ângelo, representando a Câmara dos Deputados; o ministro Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, representando a presidência do Tribunal Superior do Trabalho; o ministro Antônio Anastasia, representando a presidência do Tribunal de Contas da União; o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião; o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela; a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo; a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart; o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador professor Juliano Lopes; o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Valisney Oliveira; o defensor público geral federal Leonardo Cardoso de Magalhães; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Paulo de Tarso Moraes Filho; e o procurador-geral do Ministério Público junto ao TCE-MG e presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Marcílio Barenco. Registramos a presença do conselheiro Mauri José Torres Duarte e dos conselheiros em exercício Telmo de Moura Passarelli, Licurgo Joseph Mourão de Oliveira e Hamilton Antônio Coelho. Também do conselheiro substituto Adonias Fernandes Monteiro. Registramos ainda a presença dos procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: o subprocurador-geral Daniel de Carvalho Guimarães, Maria Cecília Borges, Glaidson Santos Soprani Massaria, Elke Andrade Soares de Moura, Sara Mainberg Schmidt de Andrade Duarte e Cristina Andrade Melo. Passamos a palavra ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Diniz. Muito boa tarde a todos. Agradecendo a presença, ilustres presenças de todos vocês, eu declaro aberta a sessão solene de posse do presidente, do vice-presidente e do corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, eleitos para o biênio 2025-2026. Senhoras e senhores, ouviremos agora o hino nacional, que será interpretado pelo músico mineiro Pereira da Viola.
Registramos e agradecemos também a presença das demais autoridades aqui presentes, dos familiares e amigos e dos servidores e colaboradores do TCE-MG. Neste momento, ouviremos a mensagem do conselheiro Gilberto Diniz, que se despede do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É motivo de alegria poder encontrá-los, nobres membros que compõem a mesa de honra, já devidamente nominados e referidos, distinta plateia, tantos expoentes de Minas e da República, familiares, amigos, todos reunidos nesta sessão solene que celebra a posse dos novos presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ademais, marca o encerramento de meu mandato como presidente. Dirijo minha saudação cordial a cada um dos senhores e senhoras, pessoalmente, e também às realidades vitais a que pertencem, instituições públicas, políticas de defesa e segurança, comunidades culturais e científicas, eclesiásticas, setores artístico, econômico e desportivo de Minas Gerais e do Brasil. Faço-o na pessoa do ministro Antônio Augusto Junho Anastasia, ex-governador de Minas, ex-senador da República e que hoje empresta a sua inteligência e preparo tão reconhecidos ao Tribunal de Contas da União, para orgulho e júbilo de todos nós mineiros. No Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estou há 37 anos, com devotamento ao controle externo. Ingressei moço em 1988, no atual cargo efetivo de analista de controle externo. Depois de aprovação em novo concurso público de provas e títulos, no ano de 2006, tomei posse no cargo de auditor, hoje também denominado conselheiro substituto, e em 2013, no cargo de conselheiro. A mais honrosa ocupação é servir o público, é ser útil ao maior número de pessoas. A afirmação sábia nos legou o filósofo francês Michel de Montaigne, a qual a mim estimula, ilumina, pois creio que a atividade pública possibilita a transformação da vida das pessoas. Acredito, e venho repetindo nestes 2 últimos anos, que a atuação pública requer conhecimento e requer coragem, ainda mais num tempo de criminalização, não somente da política, mas de toda a vida pública. Eis o desafio: fazer da atuação pública a expressão permanente e incondicional respeito à lei fundamental do Brasil, a crença na preservação do regime democrático, na estabilidade das instituições da República e na intangibilidade dos direitos fundamentais. Estão aptas a entregar melhor governança ao cidadão e a contribuir para a formação de cultura capaz de sustentar a força da democracia, aquelas instituições conscientes de seu papel e livres para desempenhá-lo,
inclusivas e transparentes, que funcionam de maneira harmônica e independente. Sob tal viés, os tribunais de contas brasileiros, por eleição constitucional, são instituições firmes e fortes da República. Guardiões da moralidade pública, constituem estrutura fundamental para a qualidade da democracia, porque tem, na sua essência, o ético, e na sua função, a preservação do ético no Estado democrático de direito, relativamente à fiscalização e ao julgamento das contas públicas. Em Minas Gerais, o Tribunal de Contas comemora 90 anos e reflete sobre o futuro, a fim de enfrentar de forma consistente o avanço daquilo que denomino controle estratégico de contas, incluída a auditoria de algoritmos, necessária em face de emergente algorocracia, de claro viés totalitário, a qual se alimenta de um individualismo atomizado, cria necessidades artificiais e hedonistas, confrontando a soberania estatal. O Tribunal de Contas se vale de recursos tecnológicos variados, relevantes no planejamento e na execução das atividades de controle. Deixa somente de ser de conformidade e se estende para a avaliação estratégica das políticas públicas. Estamos no caminho certo. No entanto, sabedores de que há desafios a serem enfrentados. Conforme disse há 2 anos, nem nos sonhos mais luminares imaginava eu estar vivendo este momento inolvidável para mim. Lembro-me da cena de Fausto, descrita por Goethe, em que diz: vivo, ora, o máximo, único momento. Verdadeiramente, deixo a presidência do Tribunal de Contas com o coração repleto de gratidão. Minha reverência ao meu Deus do meu coração, que me inspira, me ilumina. Estou certo de que, nesta minha jornada, fui agraciado por sua proteção. A melhor coisa do mundo é saber ser você mesmo. Novamente, cito o filósofo renascentista, escritor e magistrado, humanista, Michel de Montaigne, para dizer que, tendo escolhido a conciliação como prioridade, que é de minha índole, no Tribunal de Contas, mantive diálogo aberto e respeitoso. Nesses 2 anos, nossas iniciativas se juntaram ao esforço do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública de Minas Gerais, no sentido de qualificar o gasto público, mediante escolhas alocativas que, de fato, melhorem a vida das pessoas. Aos poderes constituídos e aos órgãos constitucionais do Estado de Minas Gerais, aqui representados, agradeço o convívio cordial e respeitoso que estabelecemos. Senhores Romeu Zema, governador, deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, presidente do Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho, procurador-geral de Justiça, Raquel Gomes de Souza da Costa, defensora pública geral. Posso afirmar a vossas excelências que o Tribunal de Contas de Minas é instituição firme e forte, também por seus conselheiros, procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal, servidores e colaboradores que a ele dão vida e significado. Afinal, nós somos o Tribunal de Contas.
Este é o momento de formalizar agradecimento especial aos meus pares, diligentes conselheiros, com os quais compartilhei a direção do Tribunal de Contas. O então vice-presidente, Durval Ângelo, o corregedor, Mauri Torres, e o ouvidor, Agostinho Patrus. Estendida a minha gratidão aos conselheiros aposentados em 2024, Vanderlei Ávila, José Alves Viana e Cláudio Couto Terrão, que também deram sustentação e apoio à minha gestão. Sou grato aos conselheiros substitutos, Licurgo Mourão, Hamilton Coelho, Telmo Passarelli e Adonias Monteiro, pela dedicação, competência e, principalmente, pela boa convivência. Agradeço o qualificado corpo de procuradores e procuradoras do Ministério Público junto ao Tribunal, pela aptidão, capacidade técnica, conduta e convivência cordial. Enfatizo, por questão de justiça, que o resultado dos projetos, planos, ações e atividades cumpridos derivou de empenho coletivo. Portanto, aos servidores e colaboradores que me auxiliaram a cumprir o mandato, minha gratidão, amizade e respeito, pois representam o elo fundamental entre o atendimento pleno dos serviços prestados pelo Tribunal e a população na busca persistente de sociedade melhor. Permitam-me fazer tal homenagem na pessoa do professor, jurista, procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na minha gestão, Dr. Plínio Salgado. Servidor público na acepção da palavra, o professor Plínio, mesmo depois de longa e coroada carreira, se dispôs a me acompanhar nessa jornada e foi exemplo de competência, lucidez, dedicação e lealdade. Registro sua invariável colaboração e digo-lhes, na gestão administrativa não há poção mágica, mas sim conhecimento e profissionalismo, sob pena do insucesso irremediável. Em olhar retrospectivo, vejo com orgulho que cumpri a tônica do trabalho anunciado no meu discurso de posse. Compromissado com o controle do gasto público, brevemente ressalto o que considero de mais relevante entre as principais ações da gestão. Primeiro, fortalecimento do corpo técnico do Tribunal, mediante promoção de cursos de capacitação e aperfeiçoamento, ministrados pela Escola de Contas do Tribunal ou não, com destaque para o lançamento do curso de mestrado profissional em administração, em parceria com a Fundação Dom Cabral, o qual, em sua primeira turma, já atende 25 servidores efetivos e estáveis, provendo-os de conhecimento e autonomia para o cumprimento da missão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Neste item ainda, observo o robustecimento da Central Suricato, que é o núcleo de inteligência e estratégia do Tribunal, mediante lotação significativa de servidores naquela diretoria. Lembrando que nestes 2 anos foram nomeados quase 200 novos servidores, além de investimentos em equipamentos tecnológicos, o que trouxe comprovados benefícios. Por exemplo, economia de valores expressivos aos cofres públicos e repercussão positiva na mídia, favorecendo também o controle social. Mais, elaboração e implementação do primeiro plano de governança, integridade e risco do Tribunal, incluindo a governança de TI, a fim de que, com o fomento dessa cultura, as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público.
2. Interlocução efetiva com órgãos e entidades públicos ou não, com destaque para a celebração de termos de cooperação técnica, por exemplo, com a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui representada pela magnífica reitora, professora Sandra Goulart, com a interveniência da Faculdade de Direito e do Centro de Excelência em Estudos Europeus, Jean Monnet, para promover o intercâmbio com a academia. Também, outro termo de parceria firmado foi com a empresa mineira de comunicação, responsável pelo canal de televisão Rede Minas e pela rádio Inconfidência, para a divulgação de ações desenvolvidas pelo Tribunal. E terceiro ponto que eu quero destacar, o incremento da atuação pedagógica do Tribunal, mediante diálogo constante com os jurisdicionados, sobretudo a partir das ações desenvolvidas pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, a fim de aprimorar a gestão pública. Aqui devo registrar a atuação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, para garantir o aperfeiçoamento e a integração dos tribunais e de seus membros. O Instituto Rui Barbosa, o IRB, conhecido como a Casa do Conhecimento, que atua para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades exercidas pelo controle externo. Também o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, cujo objetivo é a defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais dos 33 tribunais de contas do país, aqui representados por seus presidentes, os colegas conselheiros Edilson Silva, Atricom, Edilberto Pontes, IRB e Luiz Antônio Guaraná, do CNPTC, nas pessoas de quem rendo minhas homenagens aos demais conselheiros de outros estados aqui presentes. Bem, sei que a hora é de quem chega, por isso caminho para o final. Concentro na pessoa de minha esposa, Márcia, todo o agradecimento da ordem dos afetos, no amplo arco que vai de nossos pais, que já partiram, nossos irmãos, amigos e queridos, aos filhos Marina e Thales, que o nosso amor, chama vívida que não tem pavio, reuniu e criou. Aos amigos, sou grato e me penitencio por tantas ausências nos últimos 2 anos. Senhoras e senhores, estou convicto de que o brilho dessa solenidade pertence aos que ora assumem a direção do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Passo a presidência às mãos do conselheiro Durval Ângelo. Durval Ângelo, a quem desejo, junto à sua equipe, muito sucesso e conquistas. É homem público de reconhecido engajamento, de destacada atuação no Legislativo, de espírito inquieto, além de fiel e temente a Deus. Haverá de levar o Tribunal de Contas de Minas a cumprir, cada vez melhor, a notável missão assumida há 9 décadas, a qual se torna mais complexa. Cumprimento o futuro vice-presidente, conselheiro Agostinho Patrus, mais novo membro do Tribunal de Contas, que, embora jovem, já exerceu a chefia de poder do Estado. Egresso do Legislativo, traz consigo valiosa contribuição ao controle externo e à nova gestão, além de não desmerecer na vida pública o legado de seu honrado nome. Parabenizo vossas excelências, meus 2 caríssimos colegas e amigos que a vida me deu. Ilustres convidados, a presença de cada um de vocês, a tradição cultural mineira
e o legado do Tribunal de Contas sugeriram-me essas breves reflexões. Deixo-as aos senhores e às senhoras como sinal de minha estima. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, representando a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta mesa de honra. Para darmos início à assinatura do termo de posse, momento que será conduzido pelo diretor da Secretaria do Pleno, Robson Eugênio Pires, convidamos o presidente Gilberto Diniz e o vice-presidente Durval Ângelo para que se posicionem à frente do palco. O conselheiro Durval Ângelo Andrade fará a leitura do termo de compromisso. Prometo desempenhar com independência e exatidão as atribuições do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis do meu país. Assinam o livro de posse o conselheiro Gilberto Diniz e o conselheiro Durval Ângelo. Eu assino primeiro, né? Neste momento, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo Andrade, assume a presidência desta sessão solene. Solicitamos que o presidente Durval Ângelo para que permaneça à frente do palco. Convidamos, neste momento, o vice-presidente eleito, conselheiro Agostinho Patrus, para prestar o compromisso. Prometo desempenhar com independência e exatidão as atribuições do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis do meu país. Assinam o termo de posse o presidente Durval Ângelo e o vice-presidente Agostinho Patrus. Convidamos o corregedor eleito, conselheiro Gilberto Diniz, para prestar o compromisso. Prometo desempenhar com independência e exatidão
as atribuições do meu cargo de corregedor, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado de Minas Gerais e as leis do meu país. Assinam agora o termo de posse o presidente Durval Ângelo e o corregedor Gilberto Diniz. Solicitamos aos conselheiros que ocupem seus lugares na mesa de honra. Interpretada pelos músicos Titani e Tabajara Belo, ouviremos agora a música Estrela Natal, de Sérgio Pererê. Boa tarde. Boa tarde. Estrela Natal, voa menino, voa por cima do temporal. Voa menino, voa pra sua estrela natal. Voa menino, voa por cima do temporal. Sei da saudade que sente do tempo do coração. Vejo o lamento que mora na sua canção. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeiro e cantador. Também ouço histórias na voz do tambor. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeiro e cantador. Também ouço histórias na voz do tambor. Oh. Estrela Natal, voa menino, voa por cima do temporal. Voa menino, voa pra sua estrela natal. Voa menino, voa por cima do temporal. Sei dos sonhos perdidos nos olhos da mãe do luar. Conheço o amor infinito que deixou por lá. Eu também tive um rio que secou. Também sou guerreiro e sonhador. Também sei cantar pra não gritar de dor. Eu também tive um rio que secou. Também sou guerreiro e sonhador. Também sei cantar pra não gritar de dor. Voa menino, voa pra sua estrela natal. Voa menino, voa por cima do temporal. Voa menino, voa pra sua estrela natal. Voa menino, voa por cima do temporal. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeiro e cantador. Também ouço histórias na voz do tambor. Eu também tive um rio que secou. Também sou guerreiro e sonhador.
cachoeira de lágrima, cachoeira de lágrima, cachoeira, yeah. Cachoeira de lágrima, cachoeira de lágrima, cachoeira. Senhoras e senhores, ouviremos agora o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCE-MG e presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Marcílio Barenco. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos membros integrantes da mesa diretora na pessoa do governador Romeu Zema Neto, do presidente da Assembleia Legislativa Tadeu Martins Leite, do nosso Procurador-Geral de Justiça Paulo de Tarso, a ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia, seja muito bem-vinda, ao nosso desembargador Correia Júnior, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quem eu estendo a toda a mesa presente, e agora ao presidente do Tribunal de Contas, empossado, conselheiro Durval Ângelo. A todos os senhores e as senhoras, boa tarde. Falo aqui em nome dos nossos integrantes do Colégio de Procuradores, que atua junto ao Tribunal, meu colega que divide a Subprocuradoria-Geral e os destinos da Ampicom, Daniel de Carvalho Guimarães, a nossa ouvidora-geral, Elke Moura, o nosso procurador Glaidson Massaria, a nossa procuradora Maria Cecília Borges, a nossa corregedora Sara Mainberg e a nossa colega que também divide os destinos da Ampicom, procuradora Cristina Mello. Hoje, não apenas testemunhamos a posse do novo presidente do Tribunal de Contas, mas também renovamos nosso compromisso coletivo com a responsabilidade e a esperança de avançarmos sempre e cada vez mais na construção de uma gestão pública mais justa, mais transparente, mais comprometida com o bem comum. Antes de saudar o conselheiro Durval Ângelo, empossado, presto minha justa homenagem ao presidente que encerra a sua gestão, conselheiro Gilberto Diniz. Sob sua liderança, esta Igreja Corte deu importantes passos na busca de uma fiscalização ainda mais efetiva e por uma administração pública mais eficiente sob os ideários de boa-fé e melhor medida. Sua gestão foi marcada pela dedicação, pelo compromisso com a transparência e a defesa intransigente do interesse público. O legado que deixa é, sem dúvida, um alicerce sólido para que avancemos enquanto órgãos de controle a sua excelência, em nome do Ministério Público de Contas, nosso muito obrigado. Cada nova gestão traz consigo perspectivas únicas, enriquecendo nossa missão de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos e pela transparência na administração. Agora, sob a liderança do conselheiro Durval Ângelo, temos a confiança de que esses avanços serão aprimorados. Assumir a presidência do Tribunal de Contas é, por si só, um grande desafio. Mas me permitam aqui fazer uma reflexão. Leonardo Boff, em sua obra Saber Cuidar, diz que tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. E nós, senhoras e senhores, não estamos aqui apenas para fiscalizar, mas para cuidar. Cuidar de recursos públicos, das políticas públicas e, sobretudo, das pessoas que dependem delas, na busca de maior efetividade do que fazemos e daqueles que colocamos sob o olhar da nossa fiscalização. A vida pública do conselheiro Durval Ângelo o traz mais preparado para lidar
com as demandas do cargo de presidente, pautado na lógica do cuidado das pessoas, que é a lógica do antropocentrismo, que é mais fundada e aprofundada e essencial do que os próprios atos ou processos administrativos que costumeiramente nos debruçamos. Sua visão é clara: colocar o tribunal a serviço da sociedade, e essa solenidade hoje expressa muito bem. Além disso, nós temos que ter em mente que a preocupação do tribunal a serviço da sociedade deve priorizar, como bem aduz o conselheiro Durval Ângelo, a primeira infância, a defesa do patrimônio público e a implementação de políticas que reflitam os reais interesses da população em grau de plena efetividade. A propósito, assistindo sua entrevista na TVT dias atrás, o conselheiro Durval Ângelo remeteu-me à crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que fala sobre versões de mim, que, sentado no bar imaginário do poeta, numa ideia de encontro radical, em referência à série da editora brasiliense dos anos 80, ele faz uma reflexão em que, dado o momento da vida, nós nos questionamos: se tivéssemos casado com uma pessoa, ganhado na loteria, efetivamente jogado num time de futebol. E aí, nesse bar imaginário, ele encontra com vários eus, que são as versões dele em si. Respostas que vão vindo cercadas de alternativas dos seus vários eus. Pois bem, suponhamos que a versão atual do conselheiro Durval Ângelo, por exemplo, encontrasse a sua versão que não tivesse deixado o seminário em São Mateus do Espírito Santo, para se dedicar, naquela época, como tinha como convicção, ao sacerdócio. E o atual lhe diria, em versões de mim: somos filhos de Geraldo e Olinda, os quais, no último aniversário, pude me lembrar e agradecer por todo o legado de nossa existência. Contudo, a minha visão de Durval Ângelo atual, conselheiro presidente, é pai de Maria Júlia, Pedro Gustavo, Robina, Miguel Ângelo, deputado federal aqui presente, João Afonso, vereador, Laura, Ana Luísa. Sou o esposo de Titane, que nos brindou com essa apresentação aqui hoje. Atuei e atuo nos movimentos sociais e civis e sou fundador do movimento da Boa Nova, o MOBON. Trabalhei pelas comunidades eclesiais de base, SEBs. Lutei na trincheira da Associação dos Professores de Contagem e do SIND-UTE, União dos Trabalhadores da Educação. Fui professor de História, Filosofia, Didática, Ensino Religioso, me formei em Pedagogia. Me elegi vereador por Contagem por 2 mandatos. Me elegi deputado estadual por 6 mandatos. Fui segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por 12 anos. Sou assessor do Centro Nacional de Fé e Política. Sou conselheiro do Tribunal de Contas. Sou diretor de políticas da Tricom. Sou apoiador incondicional da Associação de Proteção aos Apenados, os APACs, que pertence à FEBAC, que é a Federação Nacional. Durante toda essa jornada, revelei meu compromisso constante na defesa dos direitos fundamentais e com a inclusão social. Que bela história. Fui autor da lei que marcou a história mineira como a política de apoio às vítimas de crimes violentos e a política estadual de combate às discriminações raciais e étnicas, sempre guiando meu olhar atento àqueles que mais precisam do amparo do Estado. Mesmo diante das adversidades e ameaças pessoais, mantive-me firme, guiado por uma convicção humanista que a muitos inspira. No ano passado, recebi o título de doutor honoris causa em Direitos Humanos, coroando essa vida dedicada à defesa da dignidade humana. Minhas obras literárias, dentre várias, incluem os Tribunais de Contas e a Efetividade dos Direitos Humanos, a PACS e a Auditoria Operacional, que foi indicado ao Prêmio Jabuti Acadêmico. Um reconhecimento da minha contribuição intelectual
para a construção de um país mais justo. Em suma, por toda essa trajetória, assim como Luiz Fernando Veríssimo, nas versões de mim, Durval Ângelo falava aos seus eus: sou a minha melhor versão de mim. Já me caminhando para o final da manifestação em nome do Ministério Público de Contas, eu trago a ideia de que possamos, sob essa sua melhor versão, agora na presidência do TCE, conselheiro Durval Ângelo, deixar um legado de transformação positiva e de avanços concretos para toda a sociedade mineira. Desejo não apenas êxito nesta missão tão nobre, mas também sabedoria para liderar com integridade, coragem para enfrentar os desafios e adversidades, empatia para perceber as necessidades da sociedade e visão para construir um legado que fortaleça ainda mais a Corte de Contas Mineira e todos os poderes que compõem o Estado de Minas Gerais. Aos novos vice-presidente, conselheiro Agostinho Patrus, e ao novo corregedor, conselheiro Gilberto Diniz, desejamos pleno êxito em suas missões, pois lhe sobram capacidade, competência e predicados que o legado da vida pública onde passaram os deferiu. Conte conosco para o diálogo permanente no exercício dessas funções. Nós, do Ministério Público de Contas, renovamos aqui o compromisso de trabalhar lado a lado com o Tribunal de Contas. A colaboração entre as nossas instituições é essencial para que sigamos juntos, transformando vidas, estruturas institucionais e fortalecendo a confiança da sociedade no poder público e nos órgãos de controle externo, os quais representamos. Vossas Excelências da Administração Superior do TCE, e aqui também representadas pelos conselheiros substitutos, Licurgo Mourão, Hamilton Coelho, Adonias Monteiro e Telmo Passarelli, assim como o nosso decano, Mauri Torres, terão o apoio irrestrito do Ministério Público de Contas em suas missões. Conte conosco, parabéns e muito obrigado. Passamos a palavra para o conselheiro substituto Adonias Fernandes Monteiro, que falará em nome dos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Durval Ângelo, na pessoa de quem cumprimento os integrantes da mesa e demais autoridades presentes, senhoras e senhores, com muita alegria, tenho a honrosa incumbência de, em nome dos conselheiros substitutos, proferir algumas palavras em saudação à futura gestão do tribunal e, em especial, ao conselheiro Durval Ângelo. Hoje se inicia mais uma etapa da trajetória exemplar de Vossa Excelência, conselheiro Durval Ângelo, no serviço público, notadamente marcada pela vigorosa defesa dos direitos humanos e pelo seu compromisso inabalável com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tais compromissos resultam de suas vivências e de sua formação humanista, relacionada aos estudos em filosofia, pedagogia e teologia. Destaco sua atuação na essencial função do magistério na rede pública de ensino de Belo Horizonte e de sua querida Contagem, experiência que lhe permitiu transmitir relevantes conhecimentos aos seus alunos e reconhecer a educação como instrumento de transformação da sociedade. Sua atuação parlamentar, ao longo de 2 mandatos como vereador em Contagem e de 6 mandatos consecutivos como deputado estadual, é um seguro testemunho de que a atividade legiferante e fiscalizatória do Poder Legislativo pode promover a melhoria das condições de vida da população, notadamente daqueles cidadãos que mais necessitam das políticas públicas de educação, saúde, segurança pública, assistência social e infraestrutura.
sua liderança na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por 12 anos, a criação de programas fundamentais para a proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas, bem como a implementação da ouvidoria de polícia e de tantas outras iniciativas legislativas, demonstram sua firme convicção de que a atividade política é um instrumento de concretização dos direitos humanos. Em 2018, quando tomou posse neste tribunal, trouxe consigo todas essas experiências que o credenciam a, muito além de analisar contas, balanços, índices contábeis e procedimentos licitatórios, a enxergar em cada processo, em cada decisão tomada, o cidadão mais necessitado que clama pela prestação de serviços públicos eficientes. Nesse sentido, ao longo dos últimos anos no Tribunal de Contas, proferiu votos de elevada qualidade técnica e de significativo alcance social, dentre os quais destaco o aqui já mencionado, aquele referente à relatoria da auditoria operacional, que teve como objetivo avaliar o desempenho na gestão dos instrumentos de convênio celebrados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, APACs, e resultou na publicação do livro Os Tribunais de Contas e a Efetividade dos Direitos Humanos, APACs, e Auditoria Operacional, o qual recebeu indicação para o relevante Prêmio Jabuti Acadêmico 2024. Além disso, como ouvidor, corregedor, presidente da Primeira Câmara e vice-presidente deste tribunal, evidenciam sua vocação para a liderança e para o aprimoramento institucional desta Corte de Contas, sempre pautada por sua capacidade de diálogo e em sua habilidade de construir consensos. Tenho a convicção de que sua presidência será marcada pelo fortalecimento institucional, pela valorização do corpo técnico e pelo estreitamento dos laços com as instâncias que realizam o controle social, bem como com os jurisdicionados. A modernização dos procedimentos de fiscalização, a partir do uso intensivo da tecnologia da informação e a avaliação das políticas públicas, são desafios que, sob sua liderança, certamente serão enfrentados com determinação e competência. Sua gestão inspirará a todos que acreditam que o controle da administração pública deve ser instrumento para a concretização da cidadania e da redução das desigualdades sociais. E, nesse mistério, contará com o imprescindível auxílio dos competentes servidores desta Casa, além de estar ladeado pelo vice-presidente, conselheiro Agostinho Patrus, que possui vasta experiência política e administrativa, e pelo corregedor, conselheiro Gilberto Diniz, que acaba de concluir sua exitosa gestão, além dos demais conselheiros. Como certa vez disse Nelson Mandela, negar às pessoas os seus direitos humanos é desafiar a sua própria humanidade. Que a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais possa contribuir para o aprimoramento da gestão pública, de forma que nenhum mineiro tenha os seus direitos humanos negados. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, conselheiro Edilson de Souza Silva, corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Boa noite a todos os presentes nesta emocionante posse da cúpula diretiva do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu queria saudar todas as autoridades que compõem essa dileta mesa, na pessoa do governador do Estado, Romeu Zema, do presidente do Tribunal de Contas, agora empossado, meu querido amigo, grande liderança nesse Estado e no Brasil, Durval Ângelo, e saudar todas as autoridades aqui presentes, as mulheres em especial, na pessoa da ministra Carmen Lúcia, que muito bem representa a mulher brasileira e o vigor dessa mulher, e também da ministra Edilene, que também é um ícone da força
e da beleza da mulher brasileira. Eu não poderia deixar de saudar os meus colegas conselheiros e conselheiras aqui presentes, na pessoa do meu querido presidente do nosso Instituto Rui Barbosa, a nossa Casa do Conhecimento, e dizer da minha felicidade muito grande de voltar a esse magnífico estado, o estado de Minas Gerais, o berço da nossa democracia, onde aqui se conheceu homens e mulheres brasileiras que lutaram pela democracia no nosso país. Aproveito também para saudar os meus queridos amigos do Ministério Público de Contas, aqui mineiro e do Brasil, na pessoa do presidente da Ampicom. Falar de Durval Ângelo é cansá-los, porque a sua biografia é conhecida nacionalmente. Um homem de um coração grandioso que não cabe no peito, de um amor dedicado à causa pública, um homem que, quando conhece, compreende a necessidade do seu povo, se emociona e se dedica a não mais bastar para que este mesmo cidadão e cidadã tenha garantido a realização de políticas públicas efetivas. O que nós vimos aqui na leitura da biografia de Durval Ângelo foi um caminho incansável de lutas pela capacitação, pela devoção à causa religiosa, pelo bem-estar da sociedade. E ter agora Durval Ângelo na condução do Tribunal de Contas Mineiro é dar continuidade a um brilhante legado que vem sendo deixado ao longo dos anos pelos que o antecedeu. Não tenho dúvida disso, governador Romeu Zema, que Vossa Excelência terá, na pessoa do presidente Durval Ângelo, com os colegas conselheiros Patrus e Gilberto e todos os demais membros dessa egrégia corte, um tribunal humanista, voltado para a causa pública, como é uma marca do Tribunal de Contas Mineiro. E não tenho dúvida disso, que na condução sobre a maestria desse homem, líder nato, que veio da base, que veio do povo, um Tribunal de Contas que se preocupa com a boa gestão do recurso público, com a transparência, com a rigidez da coisa pública e a eficiência na política pública. Vossa Excelência e todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, autoridades, membros do Poder Legislativo, do Judiciário, do querido Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, terá um incansável companheiro que tanto irá lutar para que a necessidade do povo mineiro seja de fato alcançada, porque Durval foi forjado nesta base e se preparou para isso. E o seu olhar humanista, que nós tantos vimos aqui, que tantas vezes foram repetidas, o qualifica para, na condução da Corte Mineira, liderando os conselheiros, liderando o Ministério Público, liderando os auditores e auditoras dessa magnífica Corte, auxiliar o gestor, que de fato quer realizar as políticas públicas para atender a necessidade do seu povo, a alcançar esse objetivo. Portanto, a Atricom, em nome de todo o sistema Tribunais de Contas, se alegra ao ver, conselheiro Durval, uma posse tão prestigiada, uma posse em que certifica a sua liderança, mas também o qualifica, o empoderando para depositar sobre a liderança de Vossa Excelência no Tribunal de Contas a orientação necessária para reduzir as desigualdades nesse Estado e também ser referência para o Brasil. Que Deus abençoe Vossa Excelência. Os desafios serão imensos, mas Vossa Excelência nunca voltou atrás, nunca refugou o bom combate. E combaterá o bom combate, guardará a fé e alcançará os objetivos. Conte com a Atricom, conte com o sistema Tribunais de Contas brasileiro para vencer todos os obstáculos e desafios. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a cúpula diretiva, que Deus abençoe o povo desse magnífico Estado, Minas Gerais. Um grande abraço a todos. Neste momento, ouviremos as palavras do governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema.
Boa noite a todos, a todas. Na pessoa do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ora empossado, Durval Ângelo, do vice-presidente Agostinho Patrus, eu cumprimento aqui todas as autoridades já nominadas. Quero reforçar aqui com vocês a parceria estabelecida com o Tribunal de Contas do Estado nesses 6 anos e 2 meses da minha gestão. O Tribunal de Contas do Estado tem se mostrado um parceiro dedicado para conseguirmos planejar e executar políticas públicas importantes, sempre guiado por 3 pilares que também compartilhamos na minha gestão: ética, transparência e compromisso com a melhoria de vida dos mineiros. Cumprimento o conselheiro Durval Ângelo, que terá a missão de presidir o tribunal nos próximos 2 anos, ao lado do vice-presidente Agostinho Patrus e do agora corregedor Gilberto Diniz, que deixa a presidência, depois de trabalhar com muita dedicação no último biênio. Desde 2019, quando assumi o governo do Estado, iniciamos um trabalho muito sério para dar total transparência às contas do Poder Executivo. A informação de interesse público, principalmente aquela que afeta a vida das pessoas diretamente, deve estar à disposição da população e das autoridades competentes. Com o apoio da Controladoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, chegamos à liderança no ranking de transparência pública do país, a partir de uma avaliação realizada pela Controladoria Geral da União. Também com o apoio deste tribunal, mesmo diante de um Estado falido, sufocado por dívidas herdadas, o meu governo foi o primeiro a realizar efetivamente os investimentos constitucionais de 25% na educação e 12% na saúde. Isso só foi possível porque escolhemos fazer uma gestão focada nos mineiros, voltada para a atração de investimentos e geração de renda, economizando cada real possível nas contas públicas. Tenho que agradecer a todos os conselheiros do TCE e suas respectivas equipes técnicas. Foi com a orientação de vocês que conseguimos alcançar esses resultados positivos, mantendo o equilíbrio fiscal consecutivo por 4 anos, com muita transparência e honestidade. Encerro aqui minha fala desejando muito sucesso ao novo presidente Durval Ângelo, que tem, como foi lido aqui, uma longa carreira no Legislativo mineiro, uma formação excepcional. Meus votos que cumpra o seu papel com isenção e rigor técnico para orientar os processos desse tribunal. Boa noite a todos, muito obrigado. Interpretada pelos músicos Pereira da Viola, Titane e Tabajara Belo, ouviremos Gente Humilde, de Chico Buarque, Garoto e Vinícius de Moraes. Ouviremos, na sequência, Folia dos Pretos, de Luiz Teodoro e Henrique Gomes. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de
subúrbio. Eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que segue em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com alegria de não ter onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é um lar. pela varanda, flores tristes e baldias, Com a alegria de não ter onde encostar. e aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Quilombos, congadas, rainhas, magos, reis zulus, negros, nobres, ora pronobis, pobres, santos nus. Toda minha imensa dor, ouro, mirra, incenso e flor, ofereço a nosso Senhor, Senhora dos pretos, Maria, filha, mãe de Deus. Vê-la e pela nossa alegria, pelos filhos teus. Venho a ti, meu protetor, ofertar em teu louvor toda a corte dessa folia. Quilombos, congadas, rainhas, magos, reis zulus, negros, nobres, ora pronobis, pobres, santos nus. Toda minha imensa dor,
quilombos, congadas, rainhas, magos, reis, zulus, negros, nobres, ora pronobres, pobres, santos, luz. Toda minha imensa dor, ouro, mirra, incenso e flor, ofereço a nosso Senhor, Senhora dos pretos, Maria, filha, mãe de Deus. Velai pela nossa alegria, pelos filhos teus. Venho a ti, meu protetor, ofertar em teu louvor toda a corte dessa folia. Obrigada. Passamos a palavra para o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo. Boa noite a todos e a todas. Senhor governador do estado, Romeu Zema, é uma alegria muito grande tê-lo presente neste evento. Vice-presidente do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, que será meu parceiro nos próximos 2 anos, conselheiro Agostinho Patrus, corregedor do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, ex-presidente, conselheiro Gilberto Diniz, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, amigo de pai para filho, Tadeu Leite, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, com quem teremos já planejado muitas boas parcerias, o deputado federal Miguel Ângelo, representando aqui a Câmara dos Deputados, e os filhos e netos na mesa, a presidente do TSE, dileta amiga, foi minha assessora, eu não vou dizer quando, porque senão vão achar que nós entramos na vida pública no jardim de infância, sabe? Minha assessora, quando eu fui relator da Lei Orgânica do município de Contagem, ministra Carmen Lúcia, aqui representando a presidência do tribunal, o ministro Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, grande amigo, que hoje, além de toda a sua competência, ele é Minas no Tribunal Superior do Trabalho, muito importante, e amigo das causas dos direitos humanos, sindicais, há muito tempo. Ministro Antônio Anastasia, também grande amigo, com grande competência e galhardia, também é Minas no Tribunal de Contas da União, e aqui está representando aquela presidência. O prefeito em exercício, que tem enfrentado aí muitos desafios, mas é corajoso e vai vencer, de Belo Horizonte, Álvaro Damião.
o ministro e também dileto amigo, quem a causa dos direitos humanos nos uniu nessas quase últimas 3 décadas, e hoje é a voz de Minas também, e do direito e da justiça social, no Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela. A amiga e minha advogada há um bom tempo, muito bom tempo, a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Edilene Lobo, amiga, e fico feliz de ter uma mesa aqui como amigos, como tem também uma plateia cheio de amigos. Não chego, como alguém cantou, 1 milhão de amigos, né? Mas estou próximo, né? A nossa reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart, universidade onde eu tive oportunidade de ser aluno, e hoje, fazendo um prefácio de uma tese de doutorado, eu fiz essa referência, universidade que acalentou os meus sonhos e despertou em mim muito do espírito crítico e do amor pela educação hoje, no mestrado de educação daquela universidade. Mas eu ainda não entreguei não, tá, Fábio? O prefácio, mas já está pronto, tá? Está sendo revisto. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador professor Juliano Lopes, também um grande amigo, obrigado pela presença. O presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Vasilinei Oliveira, o amigo e de grandes parceria quando representava a Defensoria Pública da União na Corte Interamericana de Direitos Humanos, comissão que presidi na Assembleia e onde eu tive em vários momentos como parceiro, e fiquei muito satisfeito de participar da sua indicação, o Defensor Público Geral Federal, Leonardo Cardoso de Magalhães, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Paulo de Tarso Moraes Filho, que quebra um grande paradigma que eu acho importante, né, de ser o nosso primeiro promotor que assume a Procuradoria-Geral, e todo o trabalho que eu desenvolvi durante 30 anos de vida parlamentar sempre foi com a parceria do Ministério Público. Deve estar aqui o incansável amigo, que eu vou citá-lo na hora do meu discurso, o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal, presidente da Ampicom, da Associação Nacional, Marcílio Barenco. É bom, Marcílio, ouvir amigos, né, estar entre amigos. Cito também aqui o presidente da OAB, que nós estamos desenvolvendo muitas parcerias para o trabalho dessa entidade, que é um baluarte de defesa da democracia no Brasil, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso amigo, doutor Gustavo Chalfun, excelentíssimas autoridades aqui presentes, representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público Federal, Estadual e de Contas, que é brilhante essa solenidade com suas presenças, senhores conselheiros, membros dessa Corte de Contas, que compartilham comigo a responsabilidade de conduzir os destinos dessa instituição, senhores conselheiros substitutos, que, com sua dedicação e competência, enriquece o trabalho do tribunal, membros também do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, aos servidores do meu gabinete, que me auxiliam no dia a dia e auxiliarão neste próximo biênio com sua competência e lealdade, aos futuros gestores que assumirão as rédeas dessa instituição, confio a missão de dar continuidade ao trabalho implementado nas gestões anteriores e especificamente na gestão que hoje encerra do conselheiro Gilberto Diniz. Prezadas servidoras e prezados servidores que, com seu esforço, inteligência e comprometimento, são a alma e o coração do Tribunal de Contas, a cada um de vocês, meu reconhecimento e minha gratidão pelo trabalho dedicado e competente que realizo em prol da sociedade mineira.
Agradeço a presença de meus filhos, que são a razão do meu sorriso e a força que me impulsiona a seguir em frente. De meus netos, que me ensinam a pureza do amor e a alegria de viver. De Benjamin, que é a quem peço que cuide no lugar maravilhoso que ele está, do seu vovô Dudu. De Tereza, que logo estará brilhando no meio de nós. De meus amigos que me apoiam nos momentos desafiadores e celebram comigo cada vitória e também estão presentes com seus ombros amigos nas horas das dificuldades. De minha amada companheira Titane, que me ilumina com seu amor e me fortalece com sua presença constante. A todos vocês que prestigiam esse momento com suas presenças, meu sincero agradecimento. Sejam muito bem-vindos a essa solenidade de posse. Nem o futuro, nem o presente existem. Nem se pode dizer que os tempos são três: passado, presente e futuro. Talvez fosse melhor dizer que os tempos são o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E eles estão na alma, não os vejo alhures. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a percepção, o presente do futuro é a expectativa. Com estas palavras de Santo Agostinho, filósofo de profunda sabedoria, convido todos a todas a uma reflexão sobre a natureza do tempo e sua intrínseca ligação com a experiência humana. Em outro texto de sua vasta obra, Santo Agostinho reconheceu que o tempo é um conceito abstrato e difícil de definir, descrevendo-o como subjetivo à maneira humana de se relacionar com as coisas que passaram, passam e passarão. O tempo, produto da alma, nos presenteia com um agora constante, um presente que pulsa, que nos convida a vivê-lo em sua plenitude. E neste presente, nesse momento singular, que me encontro hoje investido na honrosa função de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nesta sessão, em que o peso da responsabilidade se mistura com a alegria da missão, meus pensamentos se voltam com carinho e gratidão para aqueles que moldaram minha trajetória, que me guiaram com amor e sabedoria, que me inspiraram com seus exemplos de vidas. Meus pais, Geraldo Andrade e Olinda Zanon Andrade, faróis que iluminam meu caminho, que me conduzem com ternura e firmeza, que me mostram a importância da ética, da honestidade e da dedicação ao serviço público. Mesmo transbordando de alegria neste momento, sei que meus pais, onde quer que estejam, compartilham da felicidade dessa conquista. Uma vitória que se alicerça nos pilares sólidos que eles construíram em minha vida. Assumo a presidência do Tribunal de Contas com a convicção de que o tempo presente exige de nós ações concretas, transparentes e eficazes. O Tribunal de Contas, órgão essencial de controle e fiscalização das políticas públicas, possui um papel fundamental na gestão da coisa pública, na defesa do patrimônio do Estado e na promoção da justiça social. Nosso colegiado, embora composto por um número restrito de membros, cumpre seu papel com excelência, impulsionado pela sintonia no planejamento estratégico, nos moldes estabelecidos pela Constituição da República. Cada conselheiro, com sua experiência e dedicação, contribui para o fortalecimento do controle externo e para aprimorar a gestão dos recursos públicos. Gostaria de destacar também o papel fundamental do Ministério Público de Contas junto a esse tribunal, essencial para garantir a probidade administrativa e a correta aplicação dos recursos públicos.
Com sua atuação independente e combativa, o Ministério Público de Contas contribui para fortalecer o controle externo e para que esse tribunal cumpra sua missão com efetividade. Na pessoa do Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e presidente da Ampicom, Marcílio Barenco Correia de Melo, conte com esse tribunal para que, em conjunto, seguirmos firmes na defesa do interesse público e na construção de uma sociedade mais justa e transparente. Acredito em um Tribunal de Contas empoderado, meus nobres colegas de vários estados que aqui estão, que exerçam seu papel de destaque constitucional com legitimidade e responsabilidade. Queremos ir além da função de controle e fiscalização, atuando como parceiros na implementação de políticas públicas eficientes e inovadoras. Tais diretrizes estão em perfeita sintonia com o artigo 3º da nossa Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. Norma que direciona nossas ações e condutas, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso, literalmente, ipsis litteris, é o texto do artigo 3º da Constituição Federal. Nossa gestão estará atenta aos anseios da população, com foco especial nas demandas sociais. Dentre as várias atividades de controle externo, desenvolveremos ações de fiscalização para nortear as demais instituições públicas e privadas em relação às necessidades dos mais carentes, moradores de ruas, das massas sobrantes da sociedade, dos sem vez e dos sem voz, ao acompanhamento da infraestrutura de tantos aglomerados que nós temos, a verificação da observância, principalmente, entre o orçamento planejado em cada gestão municipal e o que for executado. A música Gente Humilde, que ecoou neste recinto, cantada pelo Pereira da Viola, Titânia e Tabajara, não foi mera formalidade, mas uma escolha pessoal minha, mas sim um grito de alerta e um compromisso. Um compromisso com aqueles que precisam, os marginalizados da nossa sociedade. Como disse Dom Luciano Mendes de Almeida, servo de Deus da Igreja Católica, em encontro de fé e política há 30 anos atrás, que participamos com minha assessoria na Arquidiocese de Mariana. Ele dizia: política pública existe para essa gente humilde da sociedade, para aqueles que não têm plano de saúde, dos que não podem pagar uma escola privada para seus filhos, dos que precisam de transportes públicos, de assistência social. Que essa melodia seja um farol a guiar nossas ações e que este tribunal seja um instrumento de justiça e de inclusão. O nosso hino nacional, com a beleza da viola do Pereira, grande amigo e parceiro, ecoe em nossos corações e nos encha de orgulho de sermos brasileiros. Um hino que nos lembra que essa terra é de todos, sem distinção. Aqui, cada um de nós tem o direito de ter voz. A ministra Carmen Lúcia disse certa vez: o calar a boca já morreu. E, finalmente, as duas últimas músicas. Estrela Natal, de autoria de Sérgio Pererê, daqui das Gerais, nos convida a voar por cima dos temporais e a sonhar sempre. E o que nós ouvimos, a Folia dos Pretos, de autoria do próprio Pereira da Viola, mostra a alma de Minas, a alma de Minas. Mostra a importância do congado, a importância da fé, a importância dessa beleza que é tão forte em Minas Gerais.
Neste biênio, darei continuidade ao trabalho frutífero das gestões anteriores, consolidando o papel institucional do Tribunal de Contas como guardião da correta aplicação dos recursos públicos. A relevância do Tribunal de Contas foi arduamente de Minas Gerais, conquistada principalmente nos últimos 15 anos, graças à atuação de seus membros. Mas aqui destaco também da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, do IRB, Instituto Rui Barbosa, e de outros parceiros que compartilham conosco a missão de promover a transparência e a responsabilidade da gestão pública. Neste contexto desafiador, em que a complexidade dos problemas exige soluções inovadoras e eficientes, assumo o compromisso de defender a pauta nacional da Atricom, participando ativamente dos grupos de trabalho, do planejamento das ações e da construção dessa honrosa instituição, presidida com maestria pelo conselheiro Edilson de Souza Silva, que também foi muito generoso aqui nas suas palavras. Agradeço a sua presença e o apoio e a parceria que sempre dedicou o TCE de Minas Gerais. Contem comigo, contem com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para fortalecer o controle externo e a implementação de políticas públicas que beneficiem a sociedade. A nossa missão é garantir que os recursos públicos sejam investidos de forma eficiente e transparente, em áreas prioritárias como educação, saúde, segurança e infraestrutura. Nossa gestão será pautada pelo lema Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, transformando o controle em resultados. Almejamos que cada ação de controle e fiscalização se traduza em melhorias concretas para a vida dos cidadãos e cidadãs. Para alcançar esse objetivo, delineamos diretrizes estratégicas que nortearão nosso trabalho nos próximos anos. A questão da inteligência artificial. Implementaremos soluções inovadoras fundadas na inteligência artificial para otimizar a análise de dados, identificar riscos e aprimorar a tomada de decisões, tanto na área finalística como na área de sustentação. A tecnologia deve servir ao ser humano e não o contrário. Vamos avançar na modernização do Tribunal de Contas, o Tribunal da Informação, que foi o projeto visionário do conselheiro Sebastião Elvésio, que foi e continua sendo o padrinho do Suricato e aprimorado por seus sucessores. Queremos transformar o Tribunal de Contas em um modelo de inovação e transparência, um exemplo para outros órgãos públicos. A primeira infância. Reforçaremos o acompanhamento das políticas públicas voltadas para a primeira infância, por reconhecer a importância crucial dessa fase da vida para o desenvolvimento humano. O presente é agora. E aí, conselheiro Edson Ferrari, esse tribunal estará fazendo a auditoria da primeira infância nos 850 municípios de Minas Gerais. Mesa de conciliação, justiça restaurativa. Implementaremos a mesa de conciliação, projeto de relatoria do conselheiro Mauri Torres, como ferramenta de resolução de conflitos e de aprimoramento da gestão pública, promovendo o diálogo aos moldes, ministra Anastasia, que o TCU implementa, e a busca por soluções consensuais. Nesse sentido, conto com a contribuição de cada conselheiro para a consecução efetiva das mesas de conciliação na sua plenitude. Agenda de temas prioritários. Voltaremos a nossa atenção para temas de relevância social, como a fiscalização de recursos destinados ao semiárido mineiro, o levantamento e o acompanhamento da destinação de terras devolutas, a quem convido desde já o procurador e grande amigo Afonso Henrique de Miranda, para ser parceiro nessa importante empreitada. Ele é o procurador que acompanha a coordenação estadual de conflitos agrários. A análise
também do regime próprio de previdência social, o controle da aplicação de recursos na pauta da educação global, a fiscalização das entidades do terceiro setor e o acompanhamento do planejamento e execução de políticas públicas em área tão problemática e tão custosa para a população, com crimes cada vez mais impunes ou não resolvidos, como na área da mineração. Transparência e controle. Fortalecemos o controle operacional das emendas parlamentares, as emendas estaduais. A fiscalização nos regimes especiais de tributação, que já é uma matéria de relatoria do conselheiro Agostinho Patrus. Intensificaremos a participação no Programa Nacional de Transparência Pública, assegurando que a sociedade tenha acesso à informação e possa acompanhar a aplicação dos recursos públicos. E aqui já adianto para o IRB e para a Tricom que os 853 municípios serão auditados este ano no projeto nacional dessas entidades. O combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos será outra prioridade na nossa gestão. Nossos competentes auditores, com auxílio de sistemas como Solaris e Alice, além de outros sistemas, trabalharão incansavelmente para garantir a correta aplicação do dinheiro público. Não vamos tolerar o desvio de um único centavo dos recursos que pertencem à sociedade. O robô Solaris, desenvolvido pelo Tribunal de Contas, é um exemplo de como a tecnologia pode auxiliar na fiscalização de licitações e na identificação de riscos de irregularidade. Só com 1 ano de funcionamento, conselheiro Gilberto, essa ferramenta economizou 3,2 bilhões de reais dos cofres mineiros. 4 vezes mais, só uma ferramenta, o custo de manutenção do próprio Tribunal de Contas. Pretendemos dar continuidade às auditorias e aos demais instrumentos de fiscalização, como muito bem nos diz o grande conselheiro, vocacionado para a missão, o contador amigo Hinaldo, que as auditorias são, ou é, o coração dos tribunais de contas. Citando como exemplo aqui, recentemente a auditoria da saúde, conduzida pela equipe de auditores na profícua gestão do conselheiro Gilberto Diniz. O planejamento estatal é fundamental para a implementação de políticas públicas eficazes. Em nossa gestão, darei prioridade ao controle dos recursos públicos dentro dessa lógica, desta ótica constitucional. Queremos garantir que os planos e projetos do governo sejam elaborados com base em dados técnicos e evidências científicas, que sejam transparentes e que atendam às necessidades da população. O controle externo exercido por esse tribunal é fundamental, mas não pode existir por si só. É preciso fortalecer o controle interno dos órgãos públicos, dotando-os de independência e autonomia. Mas, acima de tudo, é essencial integrar o controle social à participação cidadã. As câmaras municipais, cada cidadão, devem ser extensão do nosso trabalho. Esse tribunal deve ser a caixa de ressonância dos anseios da sociedade, o canal por onde a voz do povo se faça ouvir. Defenderei, como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o patrimônio do Estado, que pertence à sociedade mineira. As estatais mineiras são estratégicas para a construção de uma sociedade melhor e devem cumprir sua função buscando o lucro social e não apenas o lucro econômico. Queremos garantir que as empresas estatais sejam geridas de forma eficiente e transparente, que gerem valor para a sociedade e que contribua para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. O dirigismo das estatais se dará pelo embasamento legal, presidente Tadeu, estabelecido pelo Parlamento Estadual. O tribunal não faz lei, cumpre a Constituição e as leis estaduais. E me comprometo a manter um relacionamento republicano com todos os poderes públicos e instituições da sociedade. Senhor governador,
nós acreditamos no diálogo. E esse trabalho de colaboração e de harmonia, né, ele é essencial para a construção de um futuro melhor para Minas Gerais. Em conjunto com o conselheiro substituto Adonias Monteiro, a quem agradeço, propomos um repensar da estrutura do tribunal, principalmente da área finalística. Queremos modernizar a nossa estrutura, otimizar nossos processos e fortalecer nossa capacidade de fiscalização. Teremos, a partir de amanhã, modernas diretorias, como a versão turbinada da Diretoria de Fiscalização Integrada e Inteligência, o Suricato, as novas diretorias de auditoria e avaliação de políticas públicas, de análise de contas e auditoria financeira, de fiscalização de contratos e parcerias, e a sempre importante diretoria de fiscalização de atos de pessoal, hoje existente, mas com novos desafios. E aqui faço um destaque para a criação nessa nova estrutura da Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão dos maiores municípios mineiros. Nesta unidade será realizada uma fiscalização de contas de governo mais próxima e fidedigna e em tempo real. E nós priorizamos 6 municípios, que representam quase 30% da população de Minas Gerais e 32% da arrecadação dos orçamentos do Produto Interno Bruto do Estado. Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros e Betim. Porque o nosso, só orientando para os conselheiros dos vários estados que estão aqui, o nosso tribunal não tem regionais, tem uma sede única aqui em Belo Horizonte. E nós estamos entendendo que essa regionalização se dará de forma de ações presentes nessas 6 grandes cidades mineiras. O planejamento da nossa gestão foi fruto de um amplo processo dialógico, que envolveu diversos setores desse tribunal, que já de início agradeço a todos e todas que participaram. Realizamos mais de 100 reuniões, incluindo grupos focais, análise de informações e a escuta ativa das ideias do corpo técnico e da área de sustentação do tribunal. Realizamos, juntamente com o conselheiro Agostinho Patrus, visita técnica ao Tribunal de Contas da União no ano passado, a quem agradeço na pessoa do ministro Antônio Anastasia, a excelente recepção que tivemos no TCU e a capacidade técnica dos servidores daquela corte. Esta sistemática participação legitima nossas decisões e garante a imersão do corpo técnico do tribunal nas ações de fiscalização e nas questões estruturantes de governança. Gestão de pessoas, finanças, contratações, comunicação institucional, capacitação, planejamento estratégico, tecnologia da informação. Acreditamos que a participação de todos é fundamental para construirmos um tribunal de contas cada vez mais forte, eficiente e a serviço da sociedade mineira. A área de sustentação do tribunal, que dá suporte à área finalística, também receberá atenção especial. Todas as áreas são importantes para um bom funcionamento da máquina Tribunal de Contas. Queremos valorizar os nossos servidores, investir em sua qualificação, continuando o trabalho já iniciado pelo conselheiro Gilberto, e garantir que eles tenham as condições de trabalho adequadas para o desempenho de suas funções. E como não poderia deixar de ser, meus caros, a partir de amanhã a jornada continua. E continua com um parceiro especial, o conselheiro vice-presidente Agostinho Célio Andrade Patrus. Já estão dizendo que esse Andrade aí é parentesco e que isso é nepotismo, tá, Agostinho? A quem me dirijo agora com grande afeto. Agostinho, você sabe que pode contar com minha total confiança e apoio. Nesta parceria, eu até diria de pai para filho, que foi construída ao longo de anos de convívio e trabalho conjunto no parlamento e aqui nesse tribunal, se fortalece a cada dia, Agostinho, pautada em sentimentos fraternais, respeito mútuo e amizade sincera. Juntos, comungando dos mesmos ideais e objetivos, daremos nosso melhor para conduzir esse tribunal a um futuro ainda mais promissor.
Em 9 de setembro, e todos já estão convidados, celebraremos 90 anos de história do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que nasceu com a Constituição Estadual de 1935. 9 décadas dedicadas à coisa pública, à construção de um Estado mais justo e transparente. Que essa data seja um momento de reflexão sobre a nossa trajetória, sobre os desafios que enfrentamos e as vitórias que conquistamos. Mas, acima de tudo, que seja um incentivo para continuarmos inovando, buscando soluções criativas e eficientes para os problemas do nosso tempo. É evidente que não somos uma ilha. Por isso, reafirmamos nossa crença inabalável na democracia, no Brasil e na luta contra a cultura do ódio. Cultura do ódio alimentada por redes sociais e fake news. Por isso, ministras e amigas Carmen Lúcia e Edilene Lobo, levem daqui o nosso apoio total às ações do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral. Esses tribunais são hoje os guardiões de uma sociedade brasileira mais democrática e justa, nos pilares da cidadania e dos direitos humanos. Então, estenda a todos os membros dessas duas cortes essa reflexão e essa visão do que nós pensamos e o papel que vocês ocupam. E digo mais, se as coisas nesse Brasil não estão piores, é porque nós temos ainda juízes em Brasília. Finalizo esse discurso com uma reflexão sobre o tempo presente, que foi o início da minha fala. Em um congresso em Boa Vista, Roraima, um tema bem interessante, que eu fui lá participar em novembro do ano passado, os tribunais de contas e os povos originários, promovida pelo Ministério Público de Contas daquele estado. Um palestrante falou sobre a seguinte indagação que ele teve de sua filha: pai, hoje é amanhã? A resposta, talvez, não foi simples, foi simples e profunda. Sim, filha, hoje é amanhã. Assim como a filha daquele palestrante, devemos viver o tempo presente com a esperança de um futuro melhor. O tempo presente com seus desafios e oportunidades é o que temos de mais valioso. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Com esse poema de Carlos Drummond de Andrade, reafirmo meu compromisso de viver o tempo presente, de trabalhar com meus companheiros e dedicar a nossa gestão à construção de um futuro melhor para uma sociedade mineira. Pois ainda estamos aqui. Muito obrigado. Vamos trabalhar junto aí. E o canal é aquilo que eu te falei, tá bom?
Parabéns, Durvas.